A abstenção no primeiro turno das eleições municipais superou 16%, o que significa que mais de 22 milhões de eleitores não compareceram às urnas para escolher um candidato, segundo dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O eleitorado nacional é de mais de 138,5 milhões de eleitores. Para debater o assunto, convidamos os deputados Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Deputado Harold de Oliveira, o senhor que é um veterano da casa, como é que o senhor vê os resultados destas eleições municipais? Primeiro, nós temos que avaliar, eu acho que é muito importante que se diga inicialmente, e primeira palavra, é que as eleições transcorreram em absoluto clima de ordem e de calma. Não tivemos maiores problemas em nenhum município, muito poucas complicações e ações policiais, prisões, etc. A outra é realçar a eficácia e a eficiência, principalmente, do processo eleitoral dos TREs e do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma questão que tem que se relatar, porque em poucas horas após o pleito nós já tínhamos resultados nas nossas redes e na televisão, enfim, toda a mídia e no mundo todo sabendo quem ganhou e quem perdeu. Então isso eu acho uma coisa muito importante. Esse é o primeiro relato que eu faço. O resultado em si das eleições, quer dizer, agora, do ponto de vista dos problemas das campanhas, como conduzir as campanhas, do custo, principalmente, dessas campanhas, do mercantilismo, digamos assim, eleitoral que existe, e isso, no fim, acaba redundando na própria abstenção, como foi relatado no início, isso aí é uma questão, no meu entendimento, partidária. Os partidos políticos, naturalmente não todos, né? Mas a grande maioria dos partidos políticos não tem nenhuma organicidade, não tem nenhum compromisso com discursos ideológicos, com ideários políticos que possam mobilizar eleitor. Falta representatividade. Falta total representatividade desses partidos e são verdadeiras bancas de negociações políticas. Essa é a grande realidade, são bons negócios. Ter um partido político hoje, ser líder de um partido político, é ser dono desse partido e é ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, principalmente. Isso a gente sabe, é só fazer e seguir o dinheiro que você vai encontrar essa realidade. Essa é uma pena. Precisamos, então, fazer uma reforma política, que não é apenas uma reforma eleitoral. A reforma eleitoral é a última coisa que tem que ser feita. Tem que fazer uma reforma política que envolve, inclusive, mexer nas estruturas políticas do país, até mesmo no equilíbrio entre os poderes, na execução orçamentária, como é que tem que ser procedida. Nós temos que fazer uma reforma que abranja todos esses aspectos até chegar, então, numa reforma partidária. Os partidos políticos, nenhuma nação do mundo, por mais diversificados que sejam os pensamentos políticos, precisa acomodar mais do que 6, 7 partidos políticos. Nós temos 30 partidos políticos. Então, isso fica uma dificuldade muito grande depois para compor maiorias nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e mesmo aqui na Câmara dos Deputados. Aí redunda e acontece o que aconteceu. Nós estamos agora até vivendo esse quadro triste, né, que é o julgamento, e histórico, que é o julgamento do Mensalão, que veio e está sendo julgado pelo Supremo, que é o resultado disso, é o resultado das bancas de negociações partidárias. Esse é o meu ponto de vista. Deputado Manuel Júnior. Agora, qual a interpretação desse fato, a reforma política? A reforma política é um verdadeiro tabu aqui na Câmara. Quer dizer, houve várias tentativas desde 1946 que resultaram em fracasso. E o que fazer? O grande problema é a mudança do sistema eleitoral. Esse é o grande problema. Os deputados encaram como uma ameaça a sua sobrevivência pessoal. Esse é que é o problema. O senhor sabe disso.
Eu concordo e praticamente com tudo aquilo que foi dito por Haroldo e dizer a você, Tarcísio, que mais do que nunca esse país precisa fazer alguma coisa. E aí só discordo um pouco do ponto em que Haroldo coloca a responsabilidade única e exclusivamente na estrutura partidária. Essa estrutura partidária ela existe porque a lei que aqui nós votamos, que aprovamos e que rege não só o sistema político eleitoral, permite. Mas tem algo que é anterior a isso tudo. Aqui só chegam parlamentares na Câmara, no Senado, nas assembleias e nas câmaras municipais e também nos executivos, eleitos por uma massa, um contingente eleitoral que você aqui falou há pouco. São 135 milhões de eleitores. E são esses eleitores que refletem, né, através do voto, a imagem do que querem na política. Infelizmente, o que nós temos visto é a despolitização do nosso eleitorado, cometendo não só as falhas na escolha, mas principalmente os representantes que lá chegam e que a grande maioria, não tem compromisso, por exemplo, com essas reformas que aqui disse Haroldo, que eu concordo, nós precisamos ter um reequilíbrio de forças entre os poderes e, principalmente, definir a nossa estrutura partidária. 30 e poucos partidos para representar as ideologias que nós conhecemos a nível de mundo, de planeta, é uma coisa gigantesca. E aí vira justamente o balcão de negócio. A decisão recente que teve o TSE, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, em relação à troca de partidos, redundou, por exemplo, a criação de uma janela alternativa com a criação de novos partidos. Está aí o PSD, que é justamente uma forma que foi, vamos dizer assim, criada para recepcionar aqueles descontentes com as suas legendas. E saiu fortalecido das urnas porque levou aí um contingente enorme de políticos. A minha impressão é que nós não podemos permitir, aí eu falo nós, Congresso Nacional, permitir que se perpetue esse sistema. Esse sistema está exaurido. Não tem condições de você mais conviver com esse tipo de coisa, que aí eu uso o termo que Haroldo usou, é o mercantilismo eleitoral em todos os níveis, inclusive na relação político-eleitor. Não tem condição, está falido. Eu não sei se você concorda com isso também, Haroldo. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. Não pode ser uma reforma pontual, né? E a eleição exigindo cada vez mais gastos, por exemplo, da parte Tarcísio, dos candidatos. Só para complementar, dizer, eu fui prefeito 3 vezes e sei o que é que custa uma eleição para os cofres de uma prefeitura pequena e pobre do Brasil. Prefeitura de pequeno e médio porte. Não é? Ela, às vezes, tem que tirar esse custo até do dia da eleição, do transporte, da locomoção e tudo, porque a justiça eleitoral é uma justiça pobre. Quem tem que bancar é justamente o erário municipal ou estadual. O estadual não se envolve, mas o municipal. Nós precisamos, e aí é uma tese que eu defendo, a coincidência de eleições, a economia de recursos que esse país vai estabelecer com eleições gerais em todos os níveis, né, num processo eleitoral que possa até ser feito em 2 dias, em dias alternados, em semanas alternadas, mas que tenha um processo eleitoral uno, né, para você escolher de presidente da República a vereador. Inclusive fazer com que a população participe e que os políticos participem de forma mais harmônica. Eu defendo isso. Agora, defendo também que não há necessidade dessa miscelânea absurda de partidos que interferem diretamente nessa barganha de véspera de eleição, de mercantilismo, não só partidário, mas eleitoral, e aí, obviamente, gera o descrédito e a despolitização do nosso povo, do povo brasileiro. Agora, deputado Haroldo de Oliveira, o senhor está propondo, o senhor sugeriu, que aliás está certo do ponto de vista teórico, está certo, uma reforma de Estado. Não só uma reforma política, mas uma reforma de Estado que é uma proposta muito ambiciosa. É a proposta do meu partido. Uma reforma das instituições nacionais. Essa é a proposta do meu partido, que eu acho que é a única saída. Por quê? O parlamentar, e eu me incluo, nós somos parlamentares, não joga com o seu patrimônio. Você não vai modificar a legislação para você não se reeleger no próximo mandato. Isto é humano, é humano. Então, nós temos que criar um mecanismo que exclua
da atividade do Congresso essas reformas, e eu proponho, meu partido propõe, que é uma constituinte específica, exclusivamente para fazer uma reforma política, uma reforma ampla nesse país, e depois esses parlamentares que fizeram constituintes, então, se autodissolve essa constituinte e nós vamos cumprir o que for definido lá na Constituição. Essa é a alternativa que tem. E tem que ser feito assim. Se for feito um plebiscito, talvez a população concorde. Mas eu queria fazer um comentário importante. Primeiro que o Manuel tem experiência, prefeito, e não tem função política mais árdua, mais dura do que ser prefeito. Eu nunca fui, mas tenho essa experiência de convívio com o prefeito. Então, ele tem essa grande experiência, sabe o que está falando. Ele falou uma coisa que é muito importante e que fortalece, de certo modo, meu ponto de vista, que a questão é uma questão de educação política do próprio povo. Mas a educação política do povo, ela vem através de militância partidária. Se você não tem partido, você não pode trazer, porque isso não se aprende nos bancos de escola. Certíssimo. Isso é uma questão de militância mesmo, de participação na política, do entendimento do verdadeiro sentido da cidadania. Esta que é a realidade. E ele falou outra coisa que eu não concordo muito. Quer dizer, a formação de novos partidos. Existem diversas motivações para a formação de novos partidos. O meu partido, por exemplo, PSD, que foi formado no ano passado, que nós disputamos agora e confirmamos a nossa dimensão política nestas eleições já de prefeitos, ele foi criado dentro de um movimento político. Nós não fizemos a criação de um partido, tanto que ele saiu com uma terceira ou quarta força maior dentro do Congresso Nacional. Então, foi um movimento político. Isso é uma coisa, criar um partido dentro de um movimento político. Outra coisa é você criar um partido simplesmente como um espaço de emprego, um espaço de negócio, que acontece também. Até está sendo votada, né, foi votada a legislação, aí uma legislação que evita agora que esses partidos sejam criados dessa forma como bancas de negócio. Enfim, esses são os remendos, né, de reforma político-partidária que nós estamos colocando e que não resolvem o problema. São contenções que não seguram o grande problema. Então, eu defendo o que o meu partido defende, que é uma constituinte exclusiva para isso. Agora, se nós quisermos também dar um grande passo, seria uma reforma no orçamento da União. Um orçamento mandatório, um orçamento impositivo, ele naturalmente ajusta todas as atividades políticas do presidente da República ao prefeito e ao vereador com os direitos que Existe uma tem. emenda constitucional tramitando aí, de autoria do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, que dispõe sobre isso, que é uma emenda muito interessante. Muito interessante, que nós defendemos essa emenda. Então, eu acho que esse é um caminho, mas, sem dúvida, é essa constituinte. Aliás, algumas coisas interessantes ocorreram. Eu vou falar da Paraíba, porque na Paraíba, sabe que a Paraíba foi o estado que proporcionalmente elegeu mais prefeitas mulheres dentro do estado. 20%. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz, porque eu defendo plenamente os direitos, né, igualitários entre homens e mulheres, e eu sonho com o dia em que a gente possa ver todas essas câmaras, congressos, cargos políticos, eleitorais, serem divididos igualitariamente entre homens e mulheres. E aí nós teremos... Isso é um sonho, né? Porque a maior parte dos partidos tem legendas para oferecer às mulheres, e essas legendas hoje não são preenchidas. Se você me permite, agora... A maior parte do país. Deixa eu fazer um comercialzinho. Mas depois que foi aberto os 20%, e agora que é até obrigatório, isso é um problema, mas, de qualquer forma, houve uma maior politização e estão havendo eleições. Nós tivemos 600 e poucas mulheres, são números, eu até tenho aqui, são 600 e poucas mulheres eleitas no Brasil inteiro. Nós temos uma que está disputando segundo turno, né? A senadora está disputando lá em Manaus. Graziotin. E temos a eleita em Boa Vista. Em Boa Vista foi eleita também a senadora e a deputada Jucá, eu acho que foi, né? Que foi eleita lá. Então isso é muito importante. Minas Gerais, o estado que foi mais machista nessa eleição foi o Rio Grande do Sul. Só elegeu 7% de mulheres nas prefeituras. Minas elegeu 8%, como tem lá 800 municípios. Isso é um número muito grande, né? Deputado Manuel Júnior, o senhor acredita, essa proposta do nosso
deputado, é muito ambiciosa, uma reforma das instituições do Estado no país. O senhor não acha? Eu acho que Haroldo tem razão. Talvez nós não consigamos, né, o objetivo final na tese que ele aqui propugnou. Mas eu acho que seria o correto, seria vamos dizer, a tese fundamental, e o Congresso precisaria abraçar isso como vamos dizer assim, como primeiro instrumento, né, antes de finalizar o nosso mandato, que se encerra aí final de 2014, início de 2015. Mas o que eu queria dizer, e até reparar aquilo que disse, eu usei o PSD, que é o partido de Haroldo, mas o que eu estava me referindo era a janela, né, em relação àquilo que foi a decisão do TSE e do Supremo Tribunal Federal da mudança de partido político, né? E eu até usei o PSD, mas, na verdade, o que mobilizou e o que constituiu o partido do deputado Haroldo foi justamente essa grande movimentação política que, vamos dizer assim, contaminou todos os estados do Brasil em função das propostas do seu partido. Mas a que eu me referi é que o Congresso deixou de legislar, e o Judiciário legislou pelo Congresso Nacional em função da questão da janela na permuta do partido, da infidelidade partidária. Ou seja, até gerando um absurdo. Por exemplo, se um prefeito e um vice-prefeito hoje, eleitos, que assumem no próximo ano, lá para julho do próximo ano, inventarem de deixar um partido político, veja a excrescência que se criou na interpretação dada pelo Judiciário. Ora, quem é que vai pedir os mandatos dos dois? Os suplentes? Mas vice-prefeito e prefeito não tem suplente. É isso que está dito na resolução do TSE. Ou seja, nós deixamos de legislar sobre esse tema e o Judiciário interpretou, e a interpretação do Judiciário gerou essas aberrações. Então, a minha impressão, Tarcísio, é que nós precisamos fazer alguma coisa, isso é urgente, é necessário, porque da forma que está, nós estaremos gerando aí monstros que a gente talvez não consiga domá-los futuramente, né? Nós iremos permitir que o Legislativo, não só o Congresso Nacional, as câmaras municipais, as assembleias e também o Executivo, possa recepcionar figuras que vão ali só para fazer o que Haroldo disse aqui no início, negócio, né? A política vai se transformar num balcão de negócio único e exclusivamente. Isso é o que nós precisamos estancar, e eu concordo com Haroldo, talvez seja uma alternativa a Constituinte, única e exclusivamente para a reforma não só política, mas para a reforma também de um pacto federativo que possa redefinir todo esse sistema nosso a nível de Brasil. Deputado Haroldo de Oliveira, o que o senhor acha das coligações, da cláusula de barreira? Pois é, essas cláusulas de barreira foram tentativas, né, que depois até a própria justiça, né, que interpretou de outra forma. Exatamente. E impediu. Porque se nós tivéssemos a cláusula de barreira hoje, se faça as contas desde a última eleição, nós já estaríamos aí nos 10, 12 partidos mais ou menos. Já reduziria bastante. Ou até menos. E teríamos o quê? Um processo legislativo muito mais ágil, muito mais consciente, né? Porque aí não tinha que ouvir 50 lideranças. Transparente. Muito mais transparente, e a sociedade talvez pudesse, sim, aí estar muito mais atenta através de alguma militância, e aí nós teríamos condições de introduzir um pouco pedagogicamente de educação política eleitoral. Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso foi uma coisa que nós perdemos. A questão da fidelidade partidária, eu acho isso um absurdo numa democracia, já citei, porque a fidelidade, antigamente, você lembra disso, Tarcísio, nós somos daquele tempo, os partidos políticos eram como o clube de futebol. Você era do PSD, era do PSD. Não ia Você era da UDN, era da UDN. Era um negócio assim que a turma brigava no botiquim, saía no braço, por causa de política. Quem é Flamengo não vai ser vascaíno nunca. PTB. Então, exatamente. Então, hoje não existe mais essa coisa, porque falta... Não existe amor à legenda ao partido. Não há organicidade, é por isso, não existe... Então, essa falta de representatividade é muito... Acho que as coligações, por exemplo, são também um instrumento para a redução dos partidos políticos, que naturalmente, vai eliminar partidos menores, que não têm legendas
mais consistentes, vai eliminar. Essa é uma solução. Agora, se isso é justo ou é injusto, é difícil aqui na casa, porque, afinal de contas, nós temos aqui Haroldo, na casa... qual é a sua visão sobre, aí vou tomar o sentido de Tarcísio, qual é a sua visão em relação à questão do modelo eleitoral propriamente dito para o legislativo? Você é favorável ao distrital, ao distritão, ao distrital misto? O que Eu é que você entende? já fui um defensor do voto distrital. Misto ou puro? Não, misto inicialmente Misto para se também. tornar puro depois, mas tem que começar como misto. Fui defensor, mas fui defensor. Hoje, o mundo mudou. As redes sociais, a internet, o que ela trouxe como instrumento de comunicação de toda a natureza e criação de grupos de interesse? Algo que transcende o bairro, transcende a região. Então, no momento em que você tem... Eu acabo... É um absurdo, né? Eu era contra esse voto proporcional, sempre fui. Na época da Constituinte, foi contra, eu era contra. Eu defendia o voto distrital. Agora, hoje, eu acho que o voto proporcional, como é o que mais interpreta esta realidade de toda a sociedade poder participar setorialmente do processo político. Aliás, até recomendo que os estudiosos, os politólogos e politicólogos, sei lá, eles estudem essa matéria para sentir que agora esse advento da internet, deste meio de comunicação que mobilizou, inclusive, tivemos a Primavera Árabe, eu tive até o privilégio de voltar de lá na semana passada. A Primavera Árabe foi toda ela mobilizada e organizada nas redes sociais. Pelas redes sociais. Então, isso é um instrumento que está aí. É mais compatível com o voto proporcional. Atual. Eu já fiz essa reflexão, claro que não sou o dono da verdade, mas tecnicamente já fiz essa reflexão e digo que esse voto proporcional de hoje é o que melhor representa a sociedade dentro dessa realidade de É comunicação. uma matéria polêmica. Polêmica? É, sim, muito polêmica. sem dúvida. Acho Vai. que temos que debater. Bom, o nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Manuel Júnior? Não, só, Tarcísio, é que nós saímos agora dessas eleições e concordo com aquilo que foi dito por Haroldo, uma eleição tranquila, a eficiência do sistema, com questões pontuais de urnas que falharam e tal, mas o Congresso precisa ter a responsabilidade, e aí é de todos nós, e principalmente a sociedade, de cobrar justamente um modelo que possa representar equidade, transparência e democracia. Não dá para você mais concorrer com aqueles que têm dinheiro fácil e que, obviamente, oportunizado pela despolitização do povo, né, consegue, com o poder econômico, comprar, literalmente, um mandato eleitoral para representar o povo, muitas vezes representar os seus interesses pessoais. Então, isso é uma responsabilidade de todos nós e eu espero que, se não no modelo preconizado por Haroldo, que seria o melhor, mas alguma coisa nós precisamos fazer aqui na Câmara e no Senado Federal para democratizar e principalmente dar transparência e equidade ao nosso processo eleitoral e político. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.